Olá, boa noite. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, né? Você acompanha, confere com a gente sempre de segunda a sexta, 10 da noite, hoje com um pouquinho de atraso por causa do espaço do horário político, né, de todas as quintas-feiras, mas sempre 10 da noite, entrevistas importantes, discussões sobre os temas que estão na pauta, que estão no dia a dia aqui da cidade de Santos, da nossa região metropolitana e do Brasil também. Lembrando sempre, 1h30 da tarde é o nosso primeiro encontro do dia, com painel debates com personalidades aqui da região metropolitana e do Brasil, discutindo e debatendo, né, os temas que são importantes para o crescimento, para o desenvolvimento aqui da Baixada Santista e, claro, temas importantes também do dia a dia do país. Nessa edição, com prazer, a gente recebe mais uma vez o médico veterinário, Dr. Eduardo Filetti, que colabora e participa com a gente mais uma vez aqui no painel regional. Boa noite, Filetti, tudo bem? Boa noite para você, para o Heraldo, também participando do programa, e por telespectador da Santa Cecília TV, né? O nosso Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, mais uma vez com a gente também participando, colaborando aqui com o painel regional. Tudo bem, Heraldo? Boa noite. Tudo bom, Moturão? Boa noite, telespectador, boa noite, Dr. Filetti. Lembrando sempre o telefone, né, para você entrar em contato conosco, 3014-5281, você liga, participa com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos temas importantes que a gente põe em discussão, que a gente coloca em debate aqui no painel regional, né? Bom, o assunto que a gente separou aqui, né, a gente pautou um deles, né, para discutir, para debater com o Filetti, com a participação sempre do Heraldo também, a questão dos cães, né, população a questão das praias, a preocupação com o tratamento adequado dos cães, e você evitar que as fezes dos animais fiquem espalhadas pelas praias, pela cidade, a questão da vacinação antirrábica, que é muito importante, né? Mas como o Filetti cuida de animais, cuida de bichos, né? A gente tem aí uma informação importante, né? Já está divulgado nos principais sites, nos principais jornais aqui da cidade e da região, né? Tem a ver com a prisão aí e o envolvimento de figuras ligadas a uma quadrilha, banqueiros do jogo do bicho aqui na cidade de Santos. Um empresário conhecido aqui na cidade, né, sendo acusado de ser banqueiro do jogo do bicho. E alguns policiais estão sendo acusados pelo Ministério Público, né? A gente não pode aqui claramente afirmar que eles são culpados ou não, né? Estão sendo acusados, né, Heraldo, pelo Ministério Público. E a gente não sabe exatamente como é que vai ser a sequência de todas essas investigações. O empresário já esteve preso aí há algum tempo, né? Hoje está em liberdade e tem como advogado o Dr. Vicente Cassione, que é uma referência, né, no direito aqui em Santos e no Brasil, né? Na verdade seja dita, né? Quem gosta, quem não gosta, né? Cassione é uma referência na área do direito, do civil, criminal, enfim, né? E ex-deputado federal também, todo mundo conhece Vicente Cassione. E o Cassione, hoje numa entrevista ao Diário do Litoral, viu, Filetti e Heraldo, deu uma declaração interessante, né? Que jogo do bicho não é crime. Porque se jogo do bicho é crime, a lotomania é crime, a loto fácil é crime, a Mega Sena é crime, o Estado é criminoso, enfim. E aí, como é que você recebe essa informação e o que você pensa sobre isso? É uma coisa difícil de comentar, né, porque todo mundo conhece todo mundo aqui em Santos, mas realmente a gente sabe que o jogo do bicho existe há mais de 70 anos, né? E é uma contravenção, mas é aquela coisa, né? Agora, é uma coisa complexa por exemplo, que gera emprego, gera não sei o quê, o povo está acostumado a jogar e tal. Aí você vai falar, pô, mas o governo também tem. Mas o governo desconta imposto. Mas indiretamente eles também geram emprego e não sei o quê. Então é muito complexa essa questão do jogo do bicho, que já é uma tradição no país, né? Agora, eu acho que teria que legalizar isso, né? Legalizar, tal, começar a recolher imposto e deixar trabalhar, porque realmente só o governo que pode ter. Então é meio complexo, né? Se o governo tem, por que o particular não pode ter? Então fica uma coisa muito complexa e eu acho que, como o Cassione falou, é uma contravenção e com certeza vai ter um caminho jurídico aí para, de uma certa maneira, não ter um agravante muito grande, né? Mas o Heraldo, que é jornalista e advogado, com certeza pode falar, apesar de cuidar de animais, mas o Heraldo pode falar com mais propriedade isso, porque é na área dele. Filetti cuida dos bichos, mas né? não é melhor a gente cuidar dos bichos? Eu também tenho um bicho lá. Nós cuidamos de bichos. Hoje eu estou preferindo até falar de cachorro, de gato, ninguém vai fugir do assunto aqui, não. Não foge não, Filetti. Quem está fugindo do assunto é o velhinho. O velhinho foge do assunto, eu não fugi não.
Quando você aperta o velhinho, mas o assunto. Eu falei minha opinião, que eu acho que tem que legalizar. Agora, Tá realmente é uma contravenção, não está matando ninguém, não está... As coisas no Brasil são cíclicas, né? É engraçado, né? Isso. De tempos em tempos, essas coisas vão, essas coisas voltam e tal, né? Essa coisa do jogo do bicho estava meio esquecido, né, Heraldo e Filete, o nosso amigo telespectador que acompanha a gente aqui, né? Na verdade... De repente, pegaram esse empresário, né? Isso. E, evidentemente, que é uma contravenção. Claro que a gente não pode negar que é. Agora, o Cassiano tem lá as suas razões também quando ele faz essa comparação. Ou não, Heraldo? Tem toda a razão, porque, assim, não é crime. De fato, não é crime. Tecnicamente, não é crime. O que é? É uma contravenção. E a contravenção, o que é? A contravenção, já lá na lição do Nelson Gria, é o chamado crime menor. Aquele de menor potencial ofensivo. E outra coisa, é um uso e costume. O jogo do bicho. E olha, é um jogo que está morrendo. Porque as pessoas mais jovens não sabem jogar no bicho. Quem sabia jogar no bicho era meu pai, os vossos pais sabiam jogar no bicho, fazer aquela chamada fezinha, né? O trabalhador ia para casa almoçar, mas antes passava ali num cambista, geralmente num barzinho, numa mercearia, fazia a sua aposta no mercado, né? E no final do dia saberia já se ganhou ou não. Tem até um samba famoso, né? Ganhou ou leva, só vale o que está escrito. Aqui ninguém ganha no grito. E você vê que muitas vezes é um jogo que, por exemplo, paga, né? Porque muitas vezes o jogo honesto. O cara que está fazendo o jogo, ele não passa o jogo pro bicheiro. Se ele não repassar. Banca o jogo. Se ele não repassar e descobrir, o dono da banca vai lá, paga e manda ele embora. Então, tipo assim, existe uma certa lealdade. Uma ética muito grande. Uma ética muito grande. Então, a gente comentar assim. Existe máfia no jogo do bicho, né? Que nem existe, como existe máfia na loteria esportiva. Essa coisa toda. Essa coisa toda que na Itália, os caras faziam jogos, isso aí saiu. Os caras faziam um jogo, perdiam um jogo de propósito. O jogo do bicho realmente sempre foi considerado, né? Desde a época da minha avó, bisavó, sei lá, como um jogo honesto. Um e jogo aqui sério, a gente não está para ser advogado de ninguém. Mas agora, às vezes eles contribuem, às vezes, com carnaval, causa social, porque realmente, como o dinheiro entra limpo, eles contribuem. Então, esse pessoal, não estou defendendo aqui, porque o Cassione vai fazer muito melhor defesa do que eu. Mas eu acho assim. O Heraldo já explicou, né? É uma contravenção. Às vezes ajuda a escola de samba, a creche. De ser penalizado, porque como a pessoa tem uma pessoa tem que estar bem com a comunidade. Então, de uma certa maneira, também são pessoas simpáticas e que ajudam as pessoas de uma maneira indireta, né? Mas é muito complexo falar de jogo de bicho, né, no Brasil. A grande verdade é que essa investigação específica do Ministério Público não tem ninguém preso, existe uma denúncia, é uma investigação que está ocorrendo aí há mais de 6 meses, como o próprio promotor falou. Ele pediu a prisão dos policiais que aparecem nas filmagens, também dos outros policiais militares aposentados, porém o juiz não aceitou o pedido de prisão em relação a esses policiais e também no recolhimento das armas dos policiais militares aposentados que são acusados de fazer a segurança lá daquela fortaleza do bicho. Agora, eu particularmente não tenho nenhuma dúvida de que essa investigação se voltou para esse empresário que também tem uma atividade na área da construção. Por quê? Porque é um homem que se dá a luxos, a festas, a muita vaidade, a muita badalação, a muita coluna social, e isso realmente leva a essa suspeita. Agora, que há também a questão da contravenção e a sua ligação com corrupção policial também é inegável. Quer dizer, isso é histórico no Brasil. Agora, é o tipo do crime, hoje, que não causa tanta comoção, porque todos sabem que acontece a cada esquina. Portanto, eu não sei, não conheço o processo, não sei o teor das provas, se são realmente fortes, e agora a gente vai ter que esperar, né, com toda a serenidade, que as corregedorias das duas polícias também estão investigando. O doutor Galiano já se pronunciou hoje, disse que os policiais que aparecem nessa reportagem, nessas investigações, já foram afastados de suas funções e vão responder também um processo no âmbito interno das suas corporações das polícias. E depois o juiz da Quinta Vara vai decidir se são ou não corruptos, se estão ou não envolvidos, e aí vão receber as penas que a lei determina. O jogo do bicho ficou muito famoso no Rio de Janeiro, né? Principalmente quando os banqueiros de bicho lá, o Castor de Andrade, o
da Beija-Flor de Anísio Abraão. Anísio Abraão Davi, né? E alguns outros lá, que eram todos patronos, né, de escolas, das principais escolas de samba do Rio de Janeiro, a Beija-Flor de Nilópolis, né, a Imperatriz Leopoldinense, a Império Serrano, e a Padre Miguel, né? Todas essas escolas, a própria Portela teve lá os seus bicheiros na época gloriosa, enfim, que patrocinavam os grandes desfiles, os grandes carnavais e colaboravam, e muito, né, com o desenvolvimento, né, com a até parte com o de time de saúde, futebol também, comunicação, das comunidades. O Castor era ligado ao Bangu, né? Depois que o Castor de Andrade foi preso, depois acabou morrendo, né? O Bangu praticamente morreu junto, né? Agora, tem uma outra vertente, que exatamente em razão de o bicho hoje não render aquilo que rendia, em razão da diminuição das apostas... Eu vou dizer uma coisa pra você, eu nem me lembrava mais do jogo do bicho, sinceramente. Pois é, ele está morrendo. O jogo do bicho está morrendo. E o que aconteceu? Mas você vê nas merceariazinhas, nas esquininhas, o pessoal fazendo, você vê fazendo, né? É muito menos do que a gente estava acostumado. Muitos desses que exploravam o jogo do bicho estão migrando para as chamadas maquininhas, os chamados caça-níqueis, que também estão proibidos. Agora, mas tem muitos clandestinos por aí, não tem não? Muitos, em cada esquina, aí, em cada botequim, principalmente na periferia, tem uma maquininha caça-níquel. E os cassinos clandestinos, né? Que funcionam em imóveis alugados, discretos, muitas vezes na frente estabelecimentos comerciais que são fachadas apenas para tentar ocultar. E uma coisa que o Filete disse que é inegável, o jogo do bicho sempre propiciou emprego para os chamados marginalizados, principalmente ex-presidiários que o Estado não acolhe, não socorre depois de cumpridas as respectivas penas e ficam aí ao desamparo. E essas pessoas, em geral, tem um preconceito enorme, né, contra os ex-presidiários. Então, mas eles precisam sobreviver. Sem dúvida, né? Então, o jogo do bicho sempre estendeu a mão. É aquela história, onde o Estado falha, né, o crime ou a contravenção cresce, se estende e viram os beneméritos. É verdade. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos acompanhar aí mais esse caso atentamente. Vários debates ainda surgirão aqui ao longo do painel regional, do painel debates, né? Até porque com Vicente Cassione no caso, né, as polêmicas surgem naturalmente, né, pela contundência dele, pela inteligência do Cassione, pela importância que ele tem, né? Antes da gente sair para o primeiro intervalo, sempre e rapidamente, né, uma informação importante da Prefeitura de Santos, já que até o dia 30 agora segue a campanha de arrecadação de brinquedos do Fundo Social de Solidariedade em alusão ao Dia das Crianças, que acontece em 12 de outubro. Peças novas de qualquer valor devem ser levadas à sede do Fundo Social, Avenida Conselheiro Nebias, 388, no bairro da Encruzilhada, ali na Gota de Leite, né? De segunda a sexta-feira, sempre das 8 da manhã ao meio-dia, ou à tarde, né, das 14 às 18 horas. Os presentes serão distribuídos às crianças assistidas pelas entidades beneficentes que são cadastradas junto ao Fundo Social, né? Quem quiser montar um posto de arrecadação, é só ligar para o 3222-8050. 3222-8050. Rápido intervalo, voltamos em instantes com o painel regional. Voltamos, segundo bloco do nosso painel regional, a gente conversando aqui com o doutor Eduardo Filete, médico veterinário aqui na nossa cidade, e o nosso Heraldo José dos Santos também colaborando e participando conosco. O telefone segue aí aberto para você, o 3014-5281, você liga e participa com a gente, opina a respeito dos assuntos importantes colocados na pauta, colocados em discussão, né? E a gente sai agora, muda um pouco o foco, saímos do jogo do bicho e vamos para o tratamento, né, o cuidado com os nossos bichos de estimação, que é muito importante, né, Filete? Vacinação antirrábica. A informação é que há uma prorrogação aí até o dia 30 na cidade de Santos. O que acontece? O pessoal não está levando aí os bichinhos para vacinação, é isso? Eu acredito que como o tempo fez uma época meio de frio, né? Chuva, tal, a pessoa inibe um pouco, né? Mas, no particular, foi muita diversão de raiva em agosto, tal, achei o movimento até bom. Mas o setor público tem a meta de vacinar 40 mil, acho que ano passado, esses dados eu não tenho do setor público, mas acho que vacinou 42 mil animais aqui em Santos, dando exemplo, vou dando um exemplo para Santos, de repente bateu uns 38 mil, aí o que aconteceu? Vamos capturar esses 4 mil aí que estão perdidos por aí, não deu para essa demanda toda ir para a clínica e tal, porque um vai para a clínica, outro vai para a prefeitura, de acordo com a posição da pessoa, com o entendimento e tal. Então, acredito que, como
ter um número menor de vacinação do que o esperado, talvez as prefeituras estejam retomando a vacinação, estenderem por mais um período maior para tentar atingir aquele nível de 90% de cães vacinados entre prefeitura e entre clínicas. Então, eles mandam para um protocolo para a clínica para você identificar quantas vacinas você deu, né? Então, vamos supor, o doutor Heraldo, fosse veterinário, deu 100, eu apliquei 150, o meu irmão Celso aplicou mais 100. Ali juntam tudo para ver quantos que as clínicas particulares vacinaram, para somar com a prefeitura, para ver se bate os 90%, que é a proteção mais ou menos ideal da cidade. O ideal seria 100%, mas 100% não dá. Então, com 90% já faz uma grande proteção na cidade, né? Agora, é bom explicar, né, Heraldo, a importância dessa vacinação antirrábica nos nossos animais aí de estimação, principalmente, né? A raiva é um vírus que é um vírus muito perigoso, e o Stix, que é o maior pesquisador de raiva do mundo, ele diz que o atípico é típico em raiva. O atípico é típico. Então, um cachorro pode ficar querendo morder, o outro pode ficar parado num canto, o outro pode querer, por exemplo, pode ficar furioso, tem a raiva. Então, você não dá para definir um sintoma da raiva, né? Antigamente, nas escolas, a gente aprendia como hidrofobia, né? Medo de água. Mas o cachorro não tem medo da água. É que ele fica com a paralisia da musculatura mandibular aqui, certo? E com certeza essa paralisia ele não consegue beber água, mas ele não tem medo de água nenhuma, certo? Então, algumas coisas. Então, a hidrofobia, entre aspas, é um sintoma da raiva. Mas não é um medo, é porque ele fica paralisado. E o rato, ele tem a raiva paralítica, ele fica parado. Então, só se você pisar na cabeça dele, você chuta, o rato está com raiva e você foi lá pegar uma bola num jardim e pisou na cabeça do rato. Ele te morde, mas ele está paralisado, ele não consegue morder ninguém. Então, são essas formas. Como é um vírus que ele é através de mordidas, transmissão através de mordidas, arranhões, então é perigoso, porque, por exemplo, tem cachorro solto, cachorro que tem vida livre, solto, muitas pessoas pegam animais e como não tem a posse responsável aqui como lei, assim, uma coisa que dê punição para a pessoa, como nos Estados Unidos, que o cara solta o cachorro na rua, de repente o doutor Heraldo acha o cachorro, leva numa clínica, faz uma tosa, banho antipulga, vacina, põe no hotel lá e o cara tem que pagar tudo. Senão vai para a dívida ativa dele, ele vai ter que pagar tudo lá, além de ser penalizado, com aqueles juros de 3 dias, chamar a pessoa lá para se explicar tudo, porque ele pode causar um acidente de trânsito, ele é um crime contra o animal, crime contra as pessoas, né? Então, tudo isso, né? Aqui no Brasil, a gente não tem, essa legislação não está tão forte assim, entendeu, Boturão? Então, com certeza, como não tem legislação forte, as pessoas soltam muitas vezes animais. Então, a gente vacinando os animais, a gente protege mais a população, protege os veterinários, protege os carteiros, os lixeiros, as pessoas que estão na rua e a população em geral, né? Então, a vacinação antirrábica aplicada uma vez por ano é muito importante nos animais. E aí, Heraldo, pois não? Eu estou aqui pensando o seguinte, se a gente não tem como tentar instituir algum mecanismo para evitar essa quantidade toda de animais abandonados, porque as pessoas às vezes levam, por exemplo, o seu cãozinho lá no estacionamento de um supermercado e abandona. O outro deixa no jardim da praia. Tem um jeito, Heraldo, mas é que no Brasil, como diz nossos comentários aqui, a gente sempre corre atrás do rabo. Eu já expliquei qual é o jeito. Todo animal vendido, doado, colocar um chip no animal, identificação. É verdade. Tá? Daqui a 10 anos, quando vier outro prefeito, já está a coisa feita, é um trabalho a longo prazo. O que acontece hoje em dia? Eles põem chip em fêmea castrada. A gente não precisa ser muito inteligente, vamos ser só um pouquinho, né? O telespectador é muito inteligente, essa Cecília TV, que está deixando de ver novela para discutir política, assuntos aqui da região. Você vê, se você põe em fêmea castrada, o cara que está levando a fêmea dele para castrar, é que o cara ama o bichinho. Talvez ele esteja levando na prefeitura porque é mais em conta, porque ele talvez não tenha também de recurso. Mas se tivesse um recurso, ele levaria numa clínica particular, com uma anestesia mais moderna, com certeza. Ele gosta do seu animal, ele não vai soltar na rua, gente. Quem vai soltar na rua é o cara que pega o cachorro, nunca teve cachorro, com 6, 7 meses ele começa a roer não sei o quê, tal. O cara não se adaptou. O cara não tem paciência e solta, entendeu, Heraldo? Então, se a gente começasse com os filhotes, quanto tempo que dura um cachorro? Raças grandes, 10 anos, raças pequenas, 15 anos. Daqui a 10 anos estava todo mundo no cadastro. Você entendeu? O animal soltou, a gente passava o chip lá,
esse cachorro é filete, liga para mim, fugiu sem querer da minha casa, me desculpa, tal, beleza. Não, soltou, multa, hotelaria, paga tudo, como nos Estados Unidos, entendeu? Vai para a dívida ativa, como se fosse IPTU. Se não tiver, alelou a casa, apartamento, porque o cara que soltou um animal na rua, no frio, no trânsito, ele não tem colação, então o cara tem que pagar. Mas enquanto a gente não tiver uma legislação forte para isso, não adianta. Ah, mas é melhor pôr chip em fêmea que castrou, não pôr em nada. É melhor que pôr em fêmea que castrou, mas nós nunca vamos ter um balanço disso, né? Agora, infelizmente, quem faz essa lei não é técnico. Nunca pegou não é técnico. Então, eles pegam a pessoa. Também não adianta pegar um veterinário que mexe com papagaio. Tem veterinário que nasceu na proteção animal, que vivenciou isso, que conhece as protetoras, tal. Uns, né? Agora, o que acontece é isso. Então, quem faz a lei, quem faz a regra não entende no negócio. Então, é bom para o cara que vende chip, é bom para o cara que vende a maquininha, mas é péssimo para a população. Não estão mapeando nada, tá? Seria interessante, pelo menos, consultar 1, 2 ou até 3 veterinários, né? Chamar esses 2, 3 veterinários, tá no plano de governo. Sentar... Só não seguir a opinião de comissionado, é só pegar o que está no plano do governo, que eu fiz, uma parte, está lá. Agora, se pega gente que entrou agora, um C2, um C3 lá, aí o cara começa a perigar muito, mas o cara não entende, entendeu, Boturão? Então chama quem entende, quem não quer ganhar nada, quem quer o bem do município. Mas, infelizmente, não é assim que ocorre, né? É porque a carrocinha acabou. Não existe mais a chamada carrocinha, que a gente... Quando era menino na rua, quando via essa carrocinha, até jogava pedra. A verdade é essa, né? A gente não gostava da carrocinha, porque sempre tem aquela história, né? Aquela lenda que eles levavam os cachorrinhos para lá e iam sacrificar os bichinhos, para virar sabão. As ONGs estão trabalhando dentro da prefeitura, como nos Estados Unidos, né? Acho que não era lenda, não. Sacrificava mesmo, né? Sacrificava. Sacrificava na Câmara de Gás, pô. Sacrificava na Câmara de Gás. Eu fiz várias coisas. Uma vez nós lacramos, a prefeitura 3 dias, fechou, fiz vários movimentos lá contra. Aí eram 4 dias, passaram para 8 dias, o tempo de espera, depois acabou com o sacrifício, só os animais estão terminais, e vai melhorando, né? Mas a quantidade de cães abandonados pelas ruas também é assustadora, né? A gente que anda por aí, a cidade inteira, e também a gente percebe. A gente tem que dar parabéns, né, para o pessoal de ONGs, OCIPs, que são geralmente pessoas que se sacrificam, tem 10 animais em casa. Na minha clínica tem 7 animais para doação. Agora, mas está doando rápido. Mas o que acontece? Quando é filhote, doa rápido. Mas tem mulher com 20 animais, 15 animais, gente pedindo ração para os outros, porque tem 30 animais em casa. Então, as pessoas que cuidam dos animais são verdadeiros heróis, né? Porque cumpre a função que o poder público não consegue fazer a função. Mas é exatamente isso, Fred. As pessoas já falam assim, o Heraldo critica muito a prefeitura, mas não é. Se não for o povo a fazer, porque eu não vejo ação concreta nenhuma da prefeitura. A não ser esses abnegados. Da prefeitura mesmo não tem nada. Melhorou muito melhorou o que era antigamente com o sacrifício. Mas aí você tem um monte de animais aglomerados numa cela, um passa doença para o outro, e você não consegue resolver. Então, eu acho que enquanto não tiver trabalho de orientação, nem isso não tem. E também é problema da região metropolitana, né? Porque você faz um trabalho bem feito, vamos por São Vicente, um exemplo. Mas se cada um cuidar do seu quintal, está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Eu acho assim, por exemplo, que essa questão do chip é muito importante. O chip é barato, então todo mundo tem um pet shop, está vendendo cachorro chip, criador chip, tal. Lei, se não tiver chip, o cara é penalizado. E aí a gente tem o cachorro chegou na clínica abandonada, você faz leitura, já vê de quem já liga, vê o que aconteceu. O dono, claro. Do dono, pô, entendeu? Não pode a sociedade, as protetoras ficarem sem dormir, pagando ração com o seu salário, deixando de às vezes comer, de comprar uma roupa, de ficar bonita, de ir na mulher, de ir num cabeleireiro, de ir para um evento tal, para cuidar de 30, 40 cachorros que a sociedade jogou para ela cuidar. Seria um absurdo isso aí, né? São as verdadeiras rainhas aí que ninguém homenageia, ninguém fala nada, aí nós chamamos de loucas. As mulheres que estão na rua trabalhando para tirar esses cães da rua. Senão ia ter muito mais, viu, Heraldo? Deixa eu só completar aqui a questão da vacinação antirrábica, que está estendida até o dia 30, né? Todo e qualquer animal pode tomar, independentemente de estado de saúde do animal, se a vacinação, a carteira de vacinação dele está completa, está correta, se não está, ou... A vacina de raiva é anual. A gente indica que toma vacina a partir de 4 meses. A prefeitura indica a partir de 3 meses. Nós indicamos a partir de 4, as clínicas, né? O vacina da prefeitura é vírus vivo, é um vírus um pouco mais forte, caso uma reação um pouco maior que a de veterinário, que é vírus morto, né? O vírus vivo é mais agressivo, dá uma imunidade por maior tempo, mas tem uma agressividade maior, dá uma reação maior no organismo, né? O vírus tem a reação? Alguns animais têm febre, outros têm reação alérgica, é uma vacina que produz um efeito maior. Porque é uma vacinação de massa. As pessoas estão sempre informadas do que pode acontecer. Tem não é muito sério, né? Não é nenhum, ou pode haver algum problema?
O vírus vivo, veja bem, o vírus vivo, a gente já pegou reações de vacinais, de pessoas que foram vacinar, tudo, mas você vai fazer 40 mil pessoas, né? Às vezes no veterinário você vê a temperatura de cada animal, ver se ele está bem de saúde, lá no sistema não dá para ver, entendeu? Você sabe que você vacinar um animal com qualquer sintoma de começo de qualquer coisa, ele vai dar problema, né? Então, é diferente uma anamnese que faz um veterinário, é um exame clínico antes de vacinar, de uma prefeitura que não tem como você vacinar 700 animais num dia, né? Então é diferente. Mas a alça de raiva é muito importante. Então, a partir de 4 meses, 3 meses, cães e gatos. E uma dose por ano, até a vida toda. Não tem jeito. Vamos para mais um intervalo, então a gente volta daqui a pouco na sequência do painel regional, em instantes. Bem, a gente voltando aqui com o terceiro e último bloco, né, dessa edição do painel regional. Conto aqui com o Dr. Eduardo Filete, né, nosso médico veterinário e consultor para assuntos do ramo. E o nosso... E de jogo do bicho. Jogo do bicho também. E o Heraldo José dos Santos, mais uma vez, com a gente também. Algumas perguntas chegando, só queria rapidamente, né, o Filete, que você explicasse fezes de animais, né? As pessoas, todo mundo sabe, tem que sair na rua para passear com o seu animal, com o saquinho plástico no bolso, o animal faz o seu cocô na rua, você vai lá e retira as fezes e faz o quê? Joga no lixo? Não. O certo, descartar. O correto, como professor universitário, como médico veterinário, é você jogar na privada. Por quê? Porque vai para o esgoto. Quando você joga no lixo, ele vai para o lixão. Não é tão adequado fezes no lixão. Logicamente que é melhor do que no chão. Mas o certo seria na descarga. Depois ele descarga no lixão. O pior é, às vezes, colocar num cantinho e tal. Mas as pessoas... O correto é você... O animal fez cocô na rua, isso. Você vai lá com o saquinho, né? Pega lá. isso aqui, guarda, continua a caminhada. O problema é ficar segurando aquilo o resto da caminhada, né? Isso é duro. Mas o resto, o correto que você está dizendo... Você pode pôr num lugarzinho também lá, guardadinho, depois você vai lá e pega também. Não precisa ficar com ele, né? Se a tua casa está caminhando pelo quarteirão e tal, volta... Onde é que você vai guardar as fezes? Vamos dizer que você é porco. Você guardou, deixou as fezes aqui, aí o cara vê lá de novo e fala, isso é verdade. E aí? É complicado isso aí. Tem que guardar mesmo, põe nas fezes, quando chove, elas vão pro bueiro. Do bueiro, praia. Então, a balneabilidade fica ruim, né? E todos nós moramos numa cidade de balneária, litorânea, que a gente quer. A pessoa quer ter uma praia pelo menos limpa. Então, a gente não pode atrapalhar esse... mas... Com o aumento da população de cães na cidade, é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Mas as pessoas assim, também não podem achar que o cachorro é o fim do mundo. Por exemplo, nós temos excesso de carros na rua, excesso de mendigos, excesso de pouca polícia, nós temos muitos problemas para resolver. Como aumentou a população, aumentou o que? A verticalização. Onde tinha uma casa e tinha um pastor alemão, como você tem lá, Heraldo, que o pastor quase não sai na rua, só sai de madrugada para passear lá, que você não, quando você chega em casa, você sai, fica que sua casa tem terreno grande, graças a Deus eles ficam lá, sai menos que um poodlezinho, que um Yorkshire que fica no apartamento. Então, onde tinha 2 pastores, como na sua casa, construiu um prédio e tem 30 cães. O que aconteceu? São 20 que saem na rua. E aumentou o número de cães, aumentou o número de sujeira, aumentou tudo, né? Então, tudo aumentou numa cidade grande, né? Não é isso? Às vezes temos que construir banheiros públicos para cães. Por resgate desse material, pelo menos. Talvez fosse Em Barcelona você pega o seu dejeto do alimento, o seu alimento, coloca num triturador, já sai lá no... Não tem lixo, o alimento você põe lá na pia, já sai numa coisa que vai fazer reciclagem e tal. Então é outro processo, né? Silvio do Rio Branco participa com a gente mais uma vez. Abraço a todos, a gente retribui aqui. Filete, a possibilidade de você, com todos os veterinários da cidade, com a prefeitura, de ter uma unidade veterinária móvel para atendimento nos fins de semana para as pessoas carentes e a população em geral. Uma pergunta que ele faz. Eu acho legal, eu sou vice-presidente da SOS Animais de Rua, nós fazemos um atendimento por mês em bairros carentes, Guarujá, Praia Grande, então domingo vai lá, alguns veterinários trabalham, protetores, a gente faz o atendimento a animais carentes. Eu sou vice-presidente dessa ONG que só faz atendimentos em locais carentes, mas não só atendimento, levamos panfletos sobre verminose, falamos sobre um monte de coisa, tentar levar para a população de um bairro pobre alguma coisa de saúde animal. Acho a ideia boa, louvável. Queria falar para a Margarete, que ela ligou aqui, que eu não chamei o meu querido amigo Heraldo,
marido da Noemi, que é minha grande amiga, de velhinho. Eu falei que ele tem que apertar os velhinhos que vem no programa. Os velhinhos são os políticos, engravatados, tal, que eu brinquei, né? Ou sem gravata. Porque ele tá me apertando falando de bicho e tal. Se o bicho fosse tão ruim assim, não sai no jornal. A premiação do bicho sai no jornal, pô. Entendeu? Quer dizer, então eu não estou defendendo o bicheiro, mas também não estou acusando. É contravenção. Aí o Heraldo começou a me apertar aqui, eu falei, tem que apertar os velhinhos. Velhinhos são os políticos. Eu falei, não que o Heraldo é velhinho. Entendeu? Oswaldo Farinha do Gonzaga, São Vicente, porque todo jogo com arrecadação do governo é legal. Então, o jogo não arrecadado pelo governo se torna ilegal? É essa a questão, né? Essa é a questão. O telespectador tem toda a razão. Se a contravenção tem a punição da lei, o governo também tem que se enquadrar. Ou proíbe o governo de explorar jogo, porque também é jogo de azar. Você vai apostar ali, a probabilidade de ganho é 0,000 em milhões. E se quer regularizar, então passe a taxar o jogo do bicho com os respectivos impostos. Agora, nós tivemos também um problema aqui dos bingos. E a questão do jogo é uma questão de compulsão, somente no bingo. E o presidente Lula acabou com o jogo do bingo. Daí que também vicejam essas casas aí clandestinas para o jogo. Eu acho que o jogo do bingo deveria existir, mas em uma cidade turística, né? De algumas cidades, como existe no Montevidéu. Talvez você está falando em cassino. Porque, veja bem, a pessoa já vai com essa destinação. Punta del Leste, né? Não, é Punta del Leste e tal. Daria uma arrecadação. Vinha Del Mar. Não, por exemplo, numa cidade escolar, que tem escola, criança e tal. Mas se você faz o jogo do bicho aqui numa ilha e tal, o jogo do bicho não, o jogo do cassino, como tem lá em Punta del Leste e tal, quem tem condição de ir para lá jogar, entendeu? É uma outra coisa. Meu amigo Filete, eu acho que se tem condições de jogar, você não tem que esconder o cassino. Só vai jogar quem tem dinheiro. Mas aí joga, às vezes, muita gente arrasa a família, né, Heraldo? Vai lá na compulsão, né? Ele sai do Brasil e vai jogar lá. Mas aí o cara tem que ter um cafezinho para jogar lá, né? Tem que pegar um aviãozinho e tal, é diferente, né? Olha, eu não sai muito caro não, viu? Mas... Vanessa do Marapé, Filete, você não acha que a ausência das pessoas deu um pane aqui, né? Volta com a Vanessa, por favor. A ausência das pessoas da vacinação não é receio devido às mortes de vários cachorros que tomaram vacina antirrábica? Olha, veja bem, Vanessa, eu não tenho conhecimento de nenhum cachorro de morte, né? Mas assim, a minha posição é muito delicada, porque se eu chegar para vocês e falar para ninguém vacinar, vai pesar. Então, assim, realmente, é o que você falou, você que deve ser protetor dos animais, deve gostar de animal, deve saber alguma coisa. Eu acho, assim, que se você tem condição, leva numa clínica particular que é mais garantida, porque é uma vacina de vírus morto. Mas a vacina de vírus está aí. Se esses 40 mil pessoas que vacinam a prefeitura não vacinarem, nós vamos ter problemas de raiva, que é muito pior. Então, é normal. Se você puder ser atendido num médico particular, ele tiver tempo para te aprender, ou num bom plano de saúde, é muito melhor que você esperar uma fila de 5 horas numa rede pública. Mas tem que existir a rede pública para atender a pessoa que não tem nada e é mister, é obrigação do governo dar atendimento a todo mundo. Então, é uma obrigação vacinar contra a raiva. Agora, se você puder, né, levar numa clínica uma vacina importada, de melhor qualidade, com vírus morto, é muito mais tranquilo. Eduardo Filete, obrigado pela presença com a gente aqui. Boa semana, Filete. Eu que agradeço, mandar um abraço para o Paulo Neto, que não veio aqui, está de namorada nova, está nos deixando aqui. É o amor, né? Eu amo, já diria o... É amor. Mário Luciano. Tá namorando dele, Heraldo? Boa semana, até para você. Boa noite a todos e até a próxima semana. Obrigado a você que nos acompanha. Eu não sei se o Aldo está namorando ou não. O Aldo... Tu que falou que ele está de namorada nova, que não veio aqui, pô. O Aldo? O Aldo está lá acompanhando a gente em casa e trabalhando. O nome do Aldo é trabalho, claro. Um dos melhores produtores que eu já tive. Parceirão, Aldo Neto. Abraço, Aldo. Abraço a você que nos acompanhou. Painel Regional volta amanhã às 10 da noite e ao 1h30 da tarde, Painel Debates. Tchau.